Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. E como eu falei, realmente é uma honra. Então, agradeço muito pelo convite. E essa reflexão eu considero, assim, original e pioneira na área. Não que eu seja original e pioneira, mas o debate é pioneiro. Porque são duas áreas bastante diferentes em termos de matrizes conceituais, de pensamento, que são os estudos de gênero e a psicologia analítica, né? E aproximar essas duas matrizes é um desafio. Carlos, se você puder, passa para mim para a próxima. Bom, então eu queria que a gente pensasse, né? Quando que foram pensados esses dois universos conceituais? Estudos de gênero é um campo que ele é muito recente, especialmente no Brasil. Ele é um campo que vem sendo, assim, tendo mais produções, debates, desde a década de 90 para cá. A partir da década de 60 e 70, já tivemos muitas produções, mas nos Estados Unidos e Europa, algo assim. Mas no Brasil é mais recente esse debate. E a gente costuma conceituar, né, os estudos de gênero em ondas. Só um minutinho, eu estou com um eco horroroso. Eu preciso fechar aqui que eu não estou conseguindo me escutar. Bom, vamos lá, eu tô com retorno da minha própria fala. Por isso que tá difícil. Vamos lá. Então, o que aconteceu com... a gente, normalmente, os estudos de gênero, a gente define como 3 ondas, né? A primeira onda, que seria o que a gente chama de ondas do feminismo, a primeira onda ela tem a ver com um momento de reivindicação de direitos. Então, cidadania, o direito ao voto para as mulheres, e isso veio desde a concepção dos Estados modernos, ou seja, desde Revolução Francesa, essa nova perspectiva de sociedade que tem essa concepção, né, das minorias, de um olhar para a questão das políticas de identidade que vieram aí todos no século XX. E o comecinho do século XX foi assim, caracterizado por uma luta mesmo feminista por direito ao espaço público, direito a voto, direito à participação como cidadãs, né? E ainda eram muito incipientes os estudos, né? E, inclusive, o lugar da mulher no espaço, né? Nos espaços teóricos de produção. Então, isso ainda era o comecinho, estava nascendo. E a gente pode pensar, né? A psicologia também estava nascendo ali, né? 19, 20, era tudo comecinho, né? Então, Jung, ele participa de um momento do debate de gênero que é ainda muito uma semente do debate. Depois a gente costuma falar que houve um segundo momento, que é uma segunda onda, que é um momento da Simone de Beauvoir, que começa a se construir outras pautas, uma luta por uma emancipação em relação ao corpo das mulheres, então o direito, né, ao anticoncepcional, o direito à mulher no trabalho, outras relações de trabalho, e aí algumas pautas localizadas, então o feminismo negro, o feminismo camponês, né, da mulher camponesa, que é diferente, né, da mulher urbana. Então começaram a ser visitadas essas diferenças e essas pautas mais localizadas. A partir da década de 60,
mais efetivamente 70 e 80. E aí, recentemente, quando eu falo recentemente, a partir da década de 90, a gente tem a terceira onda do feminismo, e que aí também se instalam os estudos de gênero de uma maneira mais efetiva. Né? A partir de 70 já havia os estudos de gênero, mas a gente tem um progresso, né, e um aumento dessa área. A partir de 90, a reivindicação é outra. Começa um discurso muito forte de desconstrução dos binarismos de gênero. Então, essa perspectiva do que é masculino, do que é feminino, quebrar esses conceitos, quebrar o conceito de homem, de mulher, e uma perspectiva aí das pautas LGBTs, muito forte, né? Quer dizer, essa visão de que gênero é construído e é fluido, né? De uma maneira fluida. Ou seja, não há uma fixidez pré-determinada, né, que associa sexo a gênero. Embora, e aí a gente vai ver mais para frente, né, sexo também é construído, né, o corpo também é construído, ou seja, não é só o gênero que é construído, né, a gente também constrói o corpo o tempo todo. Então, começou-se uma onda importante de dissolver essas dicotomias, essas polaridades na compreensão do gênero. E isso é um apelo internacional, inclusive da ONU, quer dizer, desde a década de 90, isso foi colocado como uma orientação para a educação, para a saúde, para uma série de políticas, né? E aí surgiram em vários países as leis de educação sexual, uma série de movimentos que mudaram, impactaram as políticas de atendimento às populações e tal. Aí vamos falar um pouquinho do Jung. O Jung, ele viveu nesse período, 1875, 1961. Né? Se a gente pensar, ele passou pelas duas grandes guerras, quer dizer, ele viveu aí um período muito intenso, que é esse começo do século XX, né? Mas ainda ele não acompanhou esse debate e nem as produções dos campos sociais, por exemplo, que falam ativamente das políticas de diferença, das minorias sociais. Quer dizer, esse era um debate que ainda estava fraco, ainda estava nascendo ali. Se a gente pensar a própria psicologia, que estava mudando, estava em movimento, começava a surgir a terceira onda ali da psicologia, que a gente pode entender como os movimentos humanistas, enfim, Gestalt, Fanon, começava a surgir uma outra visão dentro da psicologia, outras possibilidades, mas isso em fins de 30, início de 40. Então, a psicologia como um campo também estava em movimento, mas já no fim da vida do Jung, é que fizeram sentido alguns debates de incluir mais o campo social, né, dentro da perspectiva da psicologia. Então, a gente pode já, de ponto de partida, entender que o Jung, ele nasceu, viveu nesse momento histórico, então é claro que ele dialoga com esse momento histórico, e não com o momento histórico atual, que a gente vive hoje, em 2020. Né? Por isso, quando a gente vai fazer uma análise de um autor, a gente não deve julgar a partir de um parâmetro da referência que a gente tem hoje, a gente deve sempre contextualizar. Né? Eu acho isso muito importante. Pode passar, Carlos, obrigada. Bom, então pensando aí como que as incursões do Jung pelos estudos culturais. Eu acho sempre importante a gente pensar que o Jung, assim, ele promoveu uma teoria que tinha como principal meta a individuação, né? Então, o Jung estava realmente preocupado com os processos do indivíduo, prioritariamente do indivíduo, né?
E aí ele entendia a coletividade e os movimentos sociais, culturais, então, como expressões, né, desse desenvolvimento da consciência que impactavam, né, no indivíduo e na coletividade. Então ele tem até uma passagem polêmica, né, da vida dele, que é a relação com o nazismo, né? Ele recebeu muitas críticas por ter assumido a presidência naquela época. Agora eu não tenho o nome aqui, mas ele assumiu uma presidência e que ficou relacionada à psicologia, né? Mas que era um grupo que tinha uma ligação ali com os nazistas, então ele sempre recebeu muitas críticas por conta disso. Hoje a gente avaliando e pegando seus estudos, a gente vê que o Jung, ele fez críticas, né, a esses movimentos de massa, os ismos, né, que absorviam a cultura, a massa. Ele até chegou a citar aí, ele tem um estudo aí de 1936, estou tentando aproximar aqui que eu não estou vendo. Agora eu estou vendo. Então, é de 1936 mesmo, e que ele trata o tema como, ele cita o deus Wotan, que é o deus das tempestades, né? E ele faz uma alusão a essas forças em desequilíbrio que tenham se apossado, né, do povo alemão, né, da alma do povo alemão, no caso da situação de nazismo. Então, assim, a gente vê que, conhecendo, né, mais profundamente a teoria do Jung, a gente vê que de fato ele não fez alusão ao nazismo, não é isso. É que o Jung, ele não teve um envolvimento, uma situação assim, um posicionamento público contrário ao nazismo, até porque não fazia sentido, não era esse momento, não era o momento de ir no Twitter e falar, olha, né, não, como hoje a gente está fazendo, né, vidas negras importam. Esse é um outro momento histórico. Naquele momento, não se podia fazer isso. Então, era uma outra lógica, né? Então, é importante a gente pensar que o Jung, ele deu só sinais para a gente, que sim, que ele entendeu que aquele era um movimento que estava absorvendo a consciência, né, coletiva e o inconsciente próprio, né? E de uma maneira assim que era irracional, desequilibrada. Ele falou disso, né? Ele escreveu sobre isso. Então, assim, a gente tem que ver sempre essa questão colocando de novo os olhos sobre o momento. Então, assim, o Jung, ele fez algumas análises de fenômenos culturais, eu citei essa, mas tem outras que a gente poderia falar aqui. Mas em relação ao tema de gênero, ele não teve uma posição diferente da clássica, né, que a gente conhece sobre ânimos e ânimos. Então vamos passar o Carlos para a gente continuar. Pode passar mais um. Obrigada. Então, eu acho sempre importante também a gente colocar que o Jung, isso todo mundo sabe, é algo da biografia dele muito importante, ele buscou referências em vários campos do conhecimento. Então, ele não foi um teórico fechado numa visão, né, médica ou psicológica da época. Então, ele teve um diálogo bastante aberto com a filosofia oriental, com as religiões, com mitologia, e a gente sabe, a gente recebe isso, né? Tanto que a gente trabalha muito com mitologia, quem atua no campo junguiano, e astrologia também, porque ele encarava esse campo esotérico, né, chamada de esotérico, como campo do conhecimento. Para ele não tinha essa questão, né, de rebaixar um campo do saber, porque não é científico. Ele fazia um aproveitamento desses conteúdos de uma maneira... Foi assim que ele criou essa teoria do inconsciente coletivo. Se ele não tivesse ido tão a fundo nas culturas, nesse diálogo, e sido tão aberto, ele não teria criado uma teoria como essa.
Pode passar, Carlos. Mais um, por favor. Bom, aqui eu já falei um pouquinho, pode passar também. Já falei também. Eu acho legal parar nessa imagem para a gente refletir um pouquinho agora, entrando no nosso tema mais especificamente, né? Falando aí sobre gênero. Essa pesquisadora, ela é argentina, ela trabalha com estudos de gênero, e ela coloca essa imagem e fala, olha, vamos ler, né? Objetivo, subjetivo, universal, particular, racional, emocional, abstrato, concreto, público, privado, eixos e valores, mente e corpo, literal e metafórico. Bom, ela fala assim, sem eu falar nada, como que vocês colocariam aqui entre feminino e masculino? Qual coluna é feminina e qual coluna caracteriza o masculino? Automaticamente, a gente coloca o masculino como objetivo, universal, racional, abstrato. A gente tem essa tendência a classificar o masculino como algo mais próximo do racional, né? É algo mais próximo do assertivo, do racional, né? Que tem força, que tem atuação direta. E a mulher mais subjetiva, intuitiva, emocional, ligada né, ao corpo, e o homem mais mental. A gente faz essas divisões naturalmente. E por quê? Porque elas estão inseridas na cultura. Desde sempre, né? Desde sempre seria um abuso falar. Seria um abuso da minha parte, mas historicamente há muito tempo, né? A gente tem essas divisões e elas estão estabelecidas e elas já fazem parte da composição daquilo que é arquetípico na nossa vivência, né, sobre gênero. Porque o imaginário, ele se constrói, ele se consolida como inconsciente coletivo. Né? Ele se consolida como inconsciente coletivo, então a gente passa a enxergar e a projetar aquilo. Bom, o que é importante a gente pensar? Que esses eixos, essas características, elas foram construídas historicamente, né? Associadas. E uma das colunas, que é a que a gente identifica com o masculino, ela é mais valorizada socialmente do que a outra. Então, a gente valoriza mais o que é objetivo do que é subjetivo. Não dentro da psicologia, mas de um modo geral, a sociedade ela recebe melhor, porque o que é objetivo pode ser medido, pode ser, outras pessoas podem reproduzir, é uma ideia mais linear, que as pessoas conseguem acompanhar, conseguem refutar. Então, são valores que foram se consolidando como tendo mais valor que da outra coluna. Vamos lá, vamos seguir. Pode passar para a próxima, obrigada. Isso. Tá. Aqui a gente um pouquinho, eu vou passar para a gente ir para frente, para o debate mesmo com a psicologia junguiana, analítica. Vamos lá, pensando no conceito de ânimos e ânimo. Na visão clássica, o que a gente tem? A gente tem aí, ânimos e ânimos são arquétipos, né? E o que acontece é que aquela primeira ideia de que a ânima, ela se manifesta no homem, ela é a porção feminina, né, que se manifesta no homem, e o ânimo seria a porção masculina que se manifesta na mulher. Essas seriam as primeiras formulações
sobre ânimos e ânima, né? Então, seria as primeiras intuições a esse respeito, né? Claro que pós-junguianos e pós-junguianas já trouxeram contribuições, e nós vamos falar sobre essas contribuições. Mas é interessante a gente pensar que, inicialmente, foi pensado de uma maneira que ânimos estava vinculado, né? Ânimos era uma parte da mulher, né? Essa parte masculina. Eu estou falando de um modo bem simples, tá? Não teórico, conceitual, para a gente tentar aprender e compreender, né? Então, essa foi a definição inicial, né? E aí eles entravam como dois polos, né? E na teoria junguiana a gente sabe a importância das polaridades. A importância das polaridades é fundamental. E para além das polaridades, ou seja, as polaridades, elas configuram um campo de dinamismo dentro da psique, de dinamismo energético, que é a primeira coisa que a gente estuda quando vai estudar Jung. Não existe sombra sem persona, né? Não existe ego sem self, não existe ânimo sem ânima. Quer dizer, a teoria do Jung, ela é pensada a partir desses polos complementares, antagônicos e ao mesmo tempo que tem como meta uma integração, uma fusão, uma união, né? Quer dizer, esse é o movimento de desenvolvimento da consciência segundo Jung, né? É não parar nas polaridades. É justamente o equilíbrio da psique, ele precisa desse movimento de encontro. E aí, a gente pensa, aqui tem uma frase no final, né? A separação da cisgênese masculino-feminino é necessária para o desenvolvimento, contudo, essa própria separação já pressupõe a necessidade de um processo de integração posterior. Pode passar, Carlos. Bom, essa imagem é muito conhecida, né? Eu trouxe essa imagem porque uma das inspirações do Jung foi a filosofia oriental. A perspectiva de ânimos e ânima, ela tem muito a ver com essa ideia de yin e yang da filosofia oriental, né? Porque está para além dessa questão que é um complemento, como no senso comum a gente costuma falar, né? Homem, mulher, tampa da panela. Não é isso, é muito mais profundo do que isso. Quer dizer, é uma dinâmica energética que ocorre dentro da psique, que equilibra esses arquétipos de modo a trazer um desenvolvimento de consciência e um eixo, né, para a psique. A gente pode passar para a próxima, Carlos. Então, tem uma frase que eu gosto muito do Edinger, que ele fala: eu penso que no futuro a maior medida do valor de um indivíduo será de que ele tem consciência de sua capacidade de ser portador de opostos. Eu acho fantástica essa frase. Porque a ideia que a gente tem hoje, né, se a gente pensar no debate que a gente tem hoje entre esquerda e direita, o mundo totalmente dividido, o Brasil totalmente dividido, nesse momento, essa perspectiva de pretos e brancos, aí a gente está aqui num debate falando de gênero, homem, mulher, ou seja, como a gente faz divisões, né, como a gente essencialmente divide o mundo, e isso pode tanto ser um movimento reducionista da complexidade dos fenômenos, né, tanto psíquicos quanto os que estão na sociedade, como nós aprendemos psiquicamente, quanto dentro da psicologia analítica, isso tem um potencial enorme, porque é através desse movimento de polaridades
que a gente é capaz de fazer uma integração e um verdadeiro caminho de consciência, de individuação, que é o caminho da individuação, ele é o caminho da integração. Mas para integrar, precisa ter consciência dos polos. Ou seja, não adianta, a gente já não nasce integrado. Mesmo que inicialmente o mito original seja integrado, a gente precisa da separação de modo a personificar, ou seja, projetar os conteúdos ali personificados e depois integrá-los. E é disso que o Edgar está falando. Pode passar, Carlos. Obrigada. A gente tem uma frase aí do Neumann que explica um pouquinho. Não sei se eu vou ler, é chato ler, né? Mas vou ler essa daí. Vamos lá. Enquanto a disposição natural de todo indivíduo o inclina a uma bissexualidade física e psíquica, o desenvolvimento diferencial da nossa cultura força-o a deslocar o elemento contrasexual, para o inconsciente. Como resultado, a consciência só aceita o tipo de caráter que a valoração coletiva considera correspondente às características sexuais externas. Assim, é que as características femininas e relativas à alma são consideradas indesejáveis num garoto, pelo menos na nossa cultura. Tal acentuação unilateral da sexualidade específica de cada pessoa termina por constelar o elemento contrasexual no inconsciente, na forma da ânima nos homens e do ânimos nas mulheres. A ânima e o ânimos, sendo figuras parciais que permanecem inconscientes, dominam a relação de inconsciente com a consciência. Esse processo é apoiado pelo coletivo, e como a repressão do lado contrasexual e frequentemente é frequentemente difícil, a diferenciação sexual é de representação, é de repressão do lado contrasexual. E frequentemente difícil. Eu estou com a letra muito pequenininha aqui, desculpa. A diferenciação sexual é de início acompanhada pelos modos típicos. Não vai dar para eu terminar. Do Neumann, ela é muito importante, porque ela mostra todo um movimento da psicologia analítica clássica, que fala sobre a sexualidade e o movimento contrasexual, né? Essa perspectiva do que é reforçado na cultura para o homem e para a mulher, e como a psique faz um movimento a partir desses reforços, né, culturais. Então, eu acho muito importante a gente perceber que essa é uma fala de uma linha da psicologia e que hoje a gente já pode dialogar de outra maneira com essa perspectiva. Vamos caminhar mais um pouquinho. Sumiu a tela, oi? Já vai ali. Eu não tenho mais sua tela. Deixa eu só... Vou fazer minha mudança aqui. Conseguimos isso? Tá certo. Aí, uma outra frase importante que eu não vou conseguir, mas é importante a gente pensar o Carlos Byton, ele trabalha aí essa perspectiva de ânimos e ânimos a partir da perspectiva da alteridade. Então, é muito importante que ele fala do encontro do ego com o outro, a partir... Eu posso ler a frase. Ai, Carlos, você me ajuda. Porque eu tô aproximando, parece que eu não estou enxergando nada, mas é que não está dando mesmo. Então, quando for ler, você me avisa que daí eu leio. Então, vamos lá. Ânimos e ânimas, tá? Citação do Byton. O arquétipo da autoridade inclui a fenomenologia dos arquétipos ânima no homem e do ânimos na mulher, descritos por Jung e aqui concebidos como bipolares. Jung percebeu essas características dos arquétipos da ânima e do ânimos quando os descreveu como os arquétipos mediadores da polaridade consciente e inconsciente. O arquétipo da alteridade
é o arquétipo que propicia à consciência o encontro dialético com os opostos, através do qual a elaboração simbólica pode alcançar sua capacidade plena. Trata-se da relação do encontro pleno entre o ego e o outro, no qual os símbolos podem ser elaborados até o máximo do seu potencial metafórico e, portanto, necessitam a extensão plena da elaboração simbólica permitida pelo princípio da sincronicidade. Essa frase eu acho linda. E eu acho, assim, o Byton bastante sensível. Adoro, gosto do jeito que ele produz. E é interessante que ele resgata aí tanto a linha clássica, a visão clássica de ânimos e ânimo, mas ele traz, né, ele traz essa importância da alteridade, ou seja, do encontro com o outro através desses dois arquétipos. E como esse movimento, ele é um movimento que leva, né, do indivíduo ao coletivo, do coletivo à individualidade, e tem uma elaboração simbólica muito profunda. Então, esses dois arquétipos, que acabam sendo um, né, eles estão aí com uma potência enorme, né, dentro do desenvolvimento da consciência. Podemos passar. O Jung traz, ele vai trazendo, principalmente nos últimos livros, né, aí a gente tem Mistérios Conjunctiones, a gente tem o Livro Vermelho, a gente tem alguns livros que ele vai trazendo muito forte essa perspectiva, né, da conjunktio, quer dizer, essa ideia de união e integração de opostos, né, esse casamento sagrado, né, que é esse espaço, né, intermediário, perdão, que é uma realidade que transcende, né, eu escrevo aí, que transcende o dualismo. Porque a ideia é que nasce da dualidade e tem um terceiro elemento, se produz um terceiro elemento, que é a consciência. E o Jung, ele trouxe muitas imagens relativas à integração, muitas. Unus Mundus, sincronicidade, todo estudo alquímico trabalha com essa ideia de fusão e separação de elementos, e todos esses processos que chegam numa síntese, que seria a síntese de uma essência, né, a essência de uma substância, de um elemento. Todo estudo sincrônico do Jung, e a mandala, são representações, são lugares, são conceitos que visitam essa ideia de integração. Integralidade, união, de uma expansão da consciência, né, no sentido da individuação. Vamos lá. Isso, o Conjunktio é uma ideia muito... Pode deixar isso. É uma ideia muito... que está ligada à perspectiva de ânimos e ânima. Né? Está ligada a esse casamento sagrado entre masculino e feminino. Você pode ler para mim essa? Pode. Então, vamos lá. Agora, do Livro Vermelho, do Jung. Vós procurais o feminino na mulher e o masculino no homem. E assim, há sempre apenas homem e as mulheres. Mas onde estão as pessoas? A pessoa é masculina e feminina. Não é só homem ou só mulher. De tua alma não sabes dizer de que gênero ela é. O Jung, ele era sempre um visionário. A teoria dele está acima dele, do tempo que ele viveu, e é por isso que ela é tão fantástica, e que a gente está aqui, que tem pós-jungianos, pós-jungianas, porque ele vislumbrou algo para além daquilo que ele colocou. Porque, de fato, no começo, o Jung postulou, né, as primeiras visões, os primeiros escritos, ânimos como associado a algumas características, né? E ânima também. E aí, depois, quando a gente vai lendo e vai vendo os escritos mais no fim da vida do Jung, a gente vê que ele trouxe uma semente que permitiu uma concepção
que não tivesse uma determinação de gênero. E isso é muito interessante. Pode passar, Carlos. Para ler? Aqui tem, não sei se a gente precisa, aqui tem 2 citações também. Eu acho importante inserir aqui um estudioso, que é o Andrew Samuels. O Samuels, ele tem algumas críticas, né? Ele estuda aí o campo social, né? Enfim, ele tem um debate importante entre a psicologia e os estudos sociais, né? As ciências sociais. E ele faz algumas críticas à psicologia analítica. E uma delas, pode ler a citação do Andrew. Então, lendo a citação do Andrews, tá? O Samuels, a crítica dele é Jung. A visão de Jung era de que o homem e a mulher seriam incompletos, um sem o outro. A heterossexualidade seria, dessa forma, uma determinação. Aqui nós estamos num campo delicado. E por quê? Porque hoje a gente tem, na contemporaneidade, né, na atualidade, a gente tem uma visão de que gênero e sexualidade são temas diferentes. São conceitos diferentes, nós estamos abordando coisas, conceitos e perspectivas diferentes, e fenômenos mesmo diferentes. No entanto, eles estão relacionados, né? Ninguém nega a relação que existe entre gênero e sexualidade. No entanto, hoje a gente tem um conceito de que gênero se refere à construção identitária dos sujeitos. Então, é aquilo que se refere à identidade, né? Já a sexualidade, ela tem a ver com outro campo, que é um campo de atração, campo erótico, campo afetivo. Então, a sexualidade hoje, tanto que a gente fala de orientação, né? Orientação afetivo-sexual, ela parte para um campo de relacionamento vincular e de atração. A questão de gênero, ela parte para um campo de identidade, então a relação com o mundo e com o outro é de outra ordem, é de afirmação e de reconhecimento, não necessariamente de vínculo. Então, gênero e sexualidade, hoje, na perspectiva que a gente tem atualmente, a gente entende que são elementos separados, embora se relacionem. Claro, né, nós não falamos de gênero sem passar também por um caminho da construção da sexualidade. No entanto, a gente entende que são fenômenos separados. Nessa época, isso era um pouco mais misturado. O Jung falou de gênero na citação anterior, e agora o Samuels faz uma crítica em relação ao destino de sexualidade que o Jung entende que a psique tem, né? Então, são aí campos que se mesclam e que deixam o debate um pouco confuso. Para quem não é de dentro da área, não tem plenamente todos os conceitos, o debate fica... a gente, às vezes, não sabe do que está falando. Está falando de sexualidade, está falando de gênero, se é tudo a mesma coisa, se ele estava querendo dizer outra coisa, né? Porque, em princípio, ânimos e ânima fala de um masculino e um feminino. E isso pode abarcar tanto gênero quanto sexualidade. Então, é nesse campo que a gente entra. Só que a teoria junguiana fala de sexualidade contra a sexualidade. Então, inicialmente, foi-se falar, né, a proposta era de sexualidade. No entanto, não havia ainda a ideia de gênero, como a gente tem hoje, né? Essa ideia, ela é de 60 para cá, da década de 60 para cá. O Jung nem estava mais vivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que naquele momento, o que está sendo falado como sexualidade também entra no campo de gênero, porque os conceitos naquele momento histórico estavam juntos. Pode passar, Carlos.
por favor. Quer que eu leia? Citação do Samuels? Bom, pessoal, eu vou ler então... Samuels, pode ser. É importante a gente pensar na crítica. Tá. Outra citação do Samuels. Ânima e ânimos provocam imagens que representam um aspecto inato de homens e mulheres. Aquele aspecto deles que é, de certa forma, diferente do modo como funcionam conscientemente. Um outro, estranho, talvez misterioso, porém certamente cheio de potencialidades e possibilidades. Mas por que a ênfase no sexo oposto? Porque o homem irá muito mais naturalmente imaginar o que é seu outro, para ele sob a forma simbólica de uma mulher, um ser com outra anatomia. A mulher irá simbolizar o que é estranho ou misterioso para ela, em termos de corpo, que ela mesma não tem. Na verdade, a sexualidade do oposto implica na psicologia do oposto. A sexualidade é uma metáfora para isto. Essa não é propriamente uma crítica, né? Essa é mais uma complementação conceitual do Andrews. E eu acho super interessante pensar nesse movimento que ele faz. Quer dizer, a sexualidade, né, é justamente esse movimento da psicologia analítica. Quando a psicologia analítica coloca na sexualidade esse papel de encontro com o outro, de reconhecimento do outro. Quem que é esse outro? Esse outro é o que tem outro corpo, né, outra anatomia, outra perspectiva, né? Então, esse outro, que é esse estranho, é o encontro com aquilo que não sou eu. Então, o gênero, ele tem aqui, esse arquétipo ânimos e ânima, traz essa potência de acesso àquilo que não sou eu. E é muito importante esse acesso, para justamente se estabelecer um fluxo na consciência de desenvolvimento. Pode passar. Mais uma. Isso. E aqui começa essas duas autoras, né? Na verdade, é um autor e uma autora. Eles trabalham uma concepção atual do debate da psicologia analítica no gênero. Eu acho muito importante algumas perspectivas que eles vão trazendo, e eu vou pontuando aqui. Então, olha, sendo feminino e masculino... melhor você, Carlos. Tá. Eu lento. Então, Roberta de Sá e Tatiana de Ola. Sendo feminino e masculino, homem e mulher compreendidos de forma não personificada, mas apenas como diferentes, a noção de bissexualidade universal pode passar de algo indiferenciado, polimórfico ou polivalente, para uma noção de humanidade que tem acesso a todas as possibilidades relacionadas ao papel de sexo ou de gênero. Isso é a defesa que eu tenho para fazer aqui. Pronto, eles já fizeram, a gente já pode ir embora. Tô brincando. Se a gente entender, né, de uma outra maneira essa visão clássica de ânimos e ânimos, né, o quanto essa polaridade está chamando, né, para o diálogo, o quanto essa perspectiva, não necessariamente a gente precisa considerar como opostos, porque são absolutamente contrários, mas sim diferentes. Se a gente entender o outro como diferente e reconhecer essa diferença, a gente coloca essa perspectiva e esse debate de gênero num outro patamar dentro da psicologia analítica. Porque a ideia de opostos, ela coloca que é como se tivesse assim, homem essa característica, mulher aquela característica, coloca uma pré-determinação que, na verdade, está relacionada à personificação. Então, quando a gente chama os mitos, por exemplo, na psicologia analítica, né, vamos supor, o mito, a gente tem vários mitos femininos, né, Perséfone, Hera, a gente tem vários exemplos que a gente pode citar de mitos femininos e que podem nos ajudar a entender o arquétipo da ânima, né? No entanto, esses mitos, eles falam de uma personificação do arquétipo. Eles não são um arquétipo, eles são um pedaço da possibilidade da ânima. O que eu quero dizer com isso? Que quando
a psique está identificada com determinadas características do feminino, por exemplo, determinadas características de mulher, isso não significa que aquilo, o arquétipo, aquilo está dando conta de todo o arquétipo. Não, aquilo é uma personificação. É uma maneira como a gente está projetando, naquele momento da nossa história de vida, da nossa biografia, elementos ligados ao feminino. Então, nesse sentido, a gente não pode entender aquilo como um conteúdo fixo atrelado a ânima. Passividade com receptividade, porque a feminilidade tem a ver com isso. Quer dizer, esse é o discurso que a gente precisa desconstruir. Porque, na verdade, esses elementos, eles foram sendo agregados e cristalizados à feminilidade. Porque o arquétipo da ânima, ele pode ser muito mais do que isso. Né? Inclusive, a gente tem mulheres que são guerreiras e que são agressivas e que são mais mentais, né? Aí exemplos, até eu tô trabalhando com a mitologia clássica, mas a gente tem Atena, a gente tem Diana, são guerreiras, né? São mais racionais, ou seja, não estão ligadas às características da feminilidade como a gente conhece. No entanto, são mitos femininos. Nesse sentido, a gente precisa trabalhar com essas imagens como personificações projetadas da ânima, e não como a ânima em si. Tá? Esse é um primeiro passo para a gente compreender aí como a gente pode usar as ferramentas da psicologia analítica, né, o conceitual da psicologia analítica, para transformar a nossa perspectiva, né, inclusive clínica, da questão de gênero. Vamos passar. E sexualidade também. E aqui eu introduzo um autor que eu acho fantástico, que é um pós-junguiano que construiu aí uma linha, que é a psicologia arquetípica, né? Lógico que ele construiu junto com outros e outras colaboradoras, né? Mas ele é uma figura que se destacou, né? E ele traz uma ideia que eu acho muito, assim, criativa, importante, fundamental nesse debate, que é a ideia da criação da alma, né? Então ele fala que a alma, ela é politeísta. A ideia a alma é repleta de deuses, de mitos, né? Por isso que ele fala do politeísmo, né? Que a alma é cheia de deuses e deusas. Mas aí, se a gente pensar os mitos, as narrativas, as imagens, esses deuses e deusas, né, que a gente evoca, eles fazem parte de um movimento que mostram as múltiplas possibilidades que a gente tem na psique. Né? Então, a personalidade é como se vivesse um drama. Ele fala um drama vivo, né? Essa perspectiva de teatro, de ação, de vivência. E é tão interessante porque tem uma estudiosa de gênero que ela fala que gênero é performance, é um ato, é como se fosse uma vivência também teatral, não no sentido de falsa, mas no sentido de drama, é algo que a gente incorpora e vive. Né? E vive de acordo com a circunstância, experimenta, é como se a gente experimentasse papéis. Porque é fluida, dinâmica, não é fixa, a gente experimenta de acordo com as circunstâncias. E de acordo com o que o meio reforça na gente também. E aí, quando eu penso na psicologia arquetípica, faz muito mais eco esse tipo de pensamento. Eu acho o pensamento do Hillman muito importante, porque ele abre um caminho, né, para a gente pensar o fluxo da consciência a partir dessas imagens. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, ele deixa muito claro que quando que a imagem que está ali, um mito, uma narrativa,
que está ali num sonho, numa vivência, numa situação que a gente está vivendo, ou um paciente está vivendo, ela pode, ela por si, ela indica o caminho, né? A imagem, ela tem a força de indicar o caminho. E ela pode estar representando um processo de estagnação da nossa consciência. Porque às vezes a gente está ali num tema e que enquanto a gente não enfrentá-lo profundamente, a gente não atravessa esse tema. Então a gente está ali circundando ali o mesmo tema, né? A ideia do complexo, né? Que tudo puxa para aquele tema, né? Como um imã. Então, o Hillman, ele fala desse poder que a gente tem para a imagem, ele personifica, ela personifica tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Psiquicamente. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em ânimos e ânima, é um movimento muito importante da gente pensar na psicologia arquetípica, porque é através dessas imagens que surgem de ânimos e ânima nos nossos sonhos, nas nossas vivências, né? Aquilo que a gente está fixo ali e precisando atravessar naquele momento em relação a gênero, é que uma vez que a gente atravesse, a gente consegue acessar, né, uma outra possibilidade de consciência. Ou seja, a gente precisa passar por aquela imagem para ter novas possibilidades de caminho, para ter uma fluidez novamente, porque o arquétipo, ele cabe um conteúdo enorme. A gente tem que pensar que arquétipo não tem forma definida. Quer dizer, é o contrário, não tem conteúdo definido, né? Não tem um conteúdo definido. Ele é como se fosse uma forma ali, um recipiente que cabem os conteúdos que a cultura e a nossa vivência vai colocando. Então, é muito importante a gente pensar que essas imagens, elas podem ser utilizadas como cura. Porque, às vezes, a gente está fixa num modelo de relação de gênero, num modelo de observação do gênero. E aí, pode passar. Obrigada. Passado. Isso. Vamos ver aqui se a gente precisa. Essa ideia de, olha, que ele afirma que tomamos a ânima personalisticamente, né? E assim enganamos o ego, né? Então perdemos o significado mais amplo de ânima. Ele tem um livrinho, né? Um livro, né? Ânima. É sensacional. E aí essa ideia, quer dizer, quando a gente toma a ânima, ou no caso ânimos também, personalisticamente, ou seja, identificado com um personagem, com um mito, com uma ideia, ou com características pré-definidas do masculino e do feminino, a gente perde o significado mais amplo, a gente perde as possibilidades, a gente perde a ideia de que aquilo é só um momento da nossa consciência. Aquele personagem, a gente está visitando naquele momento da nossa consciência. Ele não representa a ânima como um todo. Né? Então, é muito interessante. Aí o Gustavo Barcelos, que é um psicólogo brasileiro, junguiano, né? E ele fez as traduções, a maioria do Hillman, foi ele que fez para o Brasil. E aí ele fala, né, que com o Hillman e a perspectiva da psicologia arquetípica, a psique e a alma podem se livrar de serem sempre pensadas em termos de opostos. Podemos ver que ânima, alma, está em tudo e por tudo, né? Não está só na interioridade feminina do homem, está no homem e na mulher. Então, é essa ideia de que a gente pode ver esses conceitos de uma maneira mais ampla, mais livre, mais fluida, inclusive dentro da psicologia junguiana. O Hillman é um junguiano, é um pós-junguiano que fundou uma escola, mas a psicologia arquetípica, ela tem um reconhecimento de ser junguiana, quer dizer, de estar, ela é uma linha, né, uma linha própria de estudo, mas ela trabalha dentro da perspectiva junguiana, né? Pode passar.
Aí volto, né, para aqueles dois autores que eu já trouxe, né? Se você puder ler, agora eu preciso de você, Carlos. Então tá, Roberto, eu vou ler até do Samuels, tá? Daí depois comenta. Tá. Roberto Novaes de Sá e Tatiana Deola analisam. Compreendemos que estas confusões causadas pela personificação literal do entendimento da dinâmica psíquica relacionada ao princípio de complementariedade, ou seja, uma tentativa de objetivar tecnicamente a ânima e o ânimos. Há que enxergar a personificação da ânima e do ânimos por meio das imagens e figuras, que se revelam de modo a superá-las e transpô-las. A teoria de pares complementares, como ânimos e ânima, podem ser tratados não como opostos, mas como energias diferentes, segundo Samuels, desfazendo, então, a noção de falta, dependência e simbiose na perspectiva de união e fusão. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Acho que nessa primeira frase falta um verbo, né? Mas tudo bem, deu para entender o sentido. Eu acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva do Samuels, principalmente, né? Quer dizer, quando a gente pensa ânimos e ânimos como pares, sim, complementares, diferentes, porque trabalha com essa noção de outro, de alteridade, né? De complemento, sim, de acesso a outra ponta, mas não como opostos, no sentido de que tem uma definição de algo aqui e uma definição de oposto lá. Quer dizer, se a gente trabalha com energias diferentes e complementares, a gente ganha mais no debate, porque essa ideia de união e fusão, ela tem que ser compreendida à luz de um debate mais profundo, porque senão fica essa ideia de falta, de que um pedaço não existe sem o outro, e a dependência, a simbiose, uma série de elementos que eles podem ser complexos no debate de gênero, porque a gente pensa, na tampa da panela, lógico que isso é uma fala popular, mas a gente tem que pensar, quer dizer, que o homem depende da mulher, que a mulher... Quer dizer, se a gente personifica esse debate, complica. Então, a gente precisa sempre entender esse debate num campo mesmo de desenvolvimento da consciência. Algo mais profundo, mais complexo, que ultrapassa essa personificação de homem e mulher. Então, ânimos não é masculino e feminino da maneira como a gente preconcebe homem e mulher, ou características ligadas ao homem e à mulher, né? É muito mais amplo do que isso, porque contém em si várias possibilidades de gênero. E aí a gente vai chegando na androginia, que abre um outro campo de debate. Pode passar, Carlos. Você já viu? Isso a gente falou. E aqui eu vou trazer dois mitos, né? Um é do hermafrodito e outro é dos andrógenos, que está descrito no Banquete do Platão. Para a gente entender a diferença de como a base dessa leitura junguiana, ela tem a ver com a concepção andrógena. E aí, Carlos, de novo, o Carlos é meu assessor muito importante aqui. Eu vou ler aqui, é o Frank, tá? Hermafrodito, filho de Hermes e Afrodito, era um jovem belíssimo. A ninfa Salmacis, ao vê-lo banhando-se na sua fonte, apaixonada, o enlaçou fortemente e pediu aos deuses que jamais o separassem dele. Suas súplicas foram atendidas e os dois corpos foram fundidos em um só. Hermafrodito, ao perceber que havia ocorrido, implora aos pais, no que é atendido, que todo aquele que se banhasse nas águas límpadas da fonte de Salmacis ficasse impotente. O hermafrodito estaria, assim, associado à simbiose e à esterilidade, representaria um movimento regressivo dos dois, diferenciado para o um. Agora vamos para o próximo, para a gente comparar os dois mitos. Também ao Frank. Tá? Os andrógenos, em O Banquete de Platão, de acordo com Aristófanes, eram seres esféricos que incluíam os dois sexos e que foram se tornando audaciosos a ponto de ameaçar os deuses com suas tentativas de escalar o Olimpo. Zeus, face ao perigo,
resolveu cortar o andrógeno em duas partes e encarregou Apolo de curar suas feridas e virar seus rostos para o lado em que a separação havia sido feita. Assim, eles poderiam contemplar a marca dos cortes, o umbigo, e com isso se tornariam mais humildes. Cada metade tem procurado desde então, e a outra, contrária, em um desejo intenso de se reunir. E foi assim que teve origem o amor. A gente pode ver aí, comparando os dois mitos, que o mito do hermafrodito, ele traz uma ideia de ser estéril, né? Uma ideia de ser estéril, uma ideia de que uma simbiose um pouco... Tem um aspecto aí de possessão, né? Quer dizer, ela se apaixona e ela quer como se fosse se fundir ao objeto da paixão, né? Essa perspectiva, ela dá a ideia de simbiose, ela dá a ideia de não diferenciação, ela dá a ideia de posse, que são perspectivas que estão distantes da concepção do Jung e da ideia da psicologia analítica para gênero. Pode passar. E já a questão dos andrógenos parte de uma ideia de integração original, né, a união original, ou a totalidade original, que se perde, né, e se separa, e aí depois fica esse desejo de reunião, essa busca pelo outro, né, que era o si mesmo. Isso dialoga, esse mito dos andrógenos dialoga muito mais com a teoria analítica, né, da psicologia analítica, para gênero. Porque essa ideia de que havia o uno original, que se separa em função de aprendizados, né, da vida, vivências, experiências, erros e acertos, enfim, trajetória do processo de individuação. E tem essa perspectiva, é um mito da totalidade perdida, né? Ou seja, uma busca por reintegrar, por reunir, a ideia da coniúntio. Ou seja, precisa reunir porque faz parte de uma unidade original. Essa vivência dos andrógenos não é estéril, quer dizer, não é infértil. Ela tem sexualidade, ela tem movimento, né? Ela tem aí um movimento do uno para a separação em polos e para a reunião, para a tentativa de reunião. Vamos passar, mais um. Pensando ainda, né, na ideia dos andrógenos, do banquete do Platão, é considerado esse o primeiro mito sobre gênero, tá? E os seres humanos eram formados por pares nesse mito, né, nessa ideia. Andros, que era homem, que era uma entidade considerada masculina. Ginos, mulher, uma entidade considerada feminina, filhas da terra, né? E o Andros, no caso, filhos do sol. E andrógenos, que era homem e mulher, uma entidade masculina e feminina, filhas da lua. Eles entendiam que os seres humanos eram formados por esse mito, né? A gente está falando do mito. Eram formados sempre por pares. Então, tinha 4 braços, 4 pernas, 4 olhos, ou seja, eram duplicados ali, né? E a ideia de estar no uno. Então, era essa perspectiva de que andrógeno era também como se fosse a terceira via de gênero, ou de sexo naquela época, né? Como a gente não tinha esse conceito de gênero que a gente tem hoje. No entanto, é interessante a gente perceber que já tinha uma ideia de que havia essa união e essa separação de polos. E que o feminino e o masculino, eles são polos e que se tratam do mesmo movimento da consciência, né? Que precisam se reencontrar, que precisam se harmonizar, se equilibrar, se ajudar no desenvolvimento da consciência, da tarefa da consciência. Pode passar, Carlos.
Aí pensando na androginia, né? Pensando nos andrógenos, no mito da totalidade perdida, né? Nessa consciência do movimento da reunião. Então, eu tenho aí um artigo que eu publiquei recentemente, no ano passado, né? Que eu trabalho muito com essa proposta de que a psicologia analítica propõe, na verdade, uma psique andrógena, que essa psique ela tem uma potência ali para ter múltiplas possibilidades de gênero, né? Embora a gente o mito fale classicamente de 3, né? Do homem, da mulher e do andrógeno, né? E a figura da androginia, né? Hoje a gente poderia falar da figura de uma pessoa trans, por exemplo, né? Mas está muito além, né? Quer dizer, uma pessoa ela tem algo definido, né? Tem as pessoas não binárias que às vezes se colocam, elas se sentem masculinas, às vezes femininas, elas se vestem eventualmente de uma maneira mais considerada masculina e outra feminina. Então, a gente tem uma série de possibilidades de trânsito na construção da identidade de gênero. Mas eu entendo que com essa perspectiva né, da Connie Junction, dos livros finais do Jung e dos estudos né, neo-jungianos, a gente pode entender que existe na psicologia junguiana, ou psicologia analítica, essa potência para pensar a psique como andrógena. Né? Quer dizer, esses pares complementares, ânimos e ânimas, seriam expressões do desenvolvimento da consciência acerca de gênero. Mas elas não encerram em si a questão de gênero, né? Existe uma potência para que essa integração das partes seja feita de modo a compor maneiras diferentes, né? É uma androginia nesse processo. Então, pode voltar. Aqui tem a vivência... Você lê para mim, do Roberto de Sá? Tá. Então, lendo do Roberto de Sá, da Tatiana Diola. A vivência andrógena não é estéril, inclui a sexualidade, mas coloca o humano diante de muitas possibilidades de vivenciá-la, sem perder de vista a unidade. Estar além dos papéis de sexo e de gênero não significa não ter papéis. Outra frase importante, né? Quer dizer, a gente tem as múltiplas possibilidades, a gente tem vários arranjos que a consciência e o processo de individuação pode realizar e vai realizando, né? No arranjo entre essas aproximações e distanciamentos, né? Dos arquétipos, quando a gente está fixa num ponto, numa personificação relativa a esse arquétipo. Ou seja, a gente tem vários momentos do desenvolvimento da consciência de relação de gênero e da sexualidade. E, no entanto, isso não significa, né, a gente está livre para criar de várias maneiras e ter essa possibilidade andrógena na psique, não significa que a gente não possa vivenciar papéis, não possa e não vivencie. Claro, a gente vivencia. A questão é que eles não estão pré-estabelecidos. Eles não estão pré-estabelecidos a partir de características que a gente já coloca previamente como masculinas ou femininas. Pode passar. Acho que mais uma. Aí eu fiz nesse artigo que eu comentei, eu nem citei o artigo, mas enfim. Eu fiz uma comparação entre a figura do andrógeno, eu coloquei com X aí, para pensar que não tem, né, um gênero definido, né, não é do andrógeno ou da andrógeno, na psicologia analítica, e a comparação com uma imagem dos estudos de gênero, que tem uma pesquisadora que chama Donna Haraway, que ela criou a metáfora do ciborgue. O ciborgue também é um andrógeno. O ciborgue é um híbrido, né? É um híbrido homem-animal, homem-máquina. Essa ideia também do hibridismo, da fusão, né, de diferentes elementos, diferentes essências, diferentes combinações e corpos,
e que surge, né, para também desafiar aquilo que está estabelecido, aquilo que é a separação, né, do certo, do homem, da mulher, do ser humano, da máquina, ou seja, é uma imagem que traz essa possibilidade de fusão de elementos, né? E não faz referência a um estado original, como no caso do andrógeno, mas é uma figura muito presente em gênero. Por quê? Porque hoje a gente vê as pessoas se transformando os corpos. Né? Uma pessoa trans, por exemplo, que tem a intenção e desejo e transforma, coloca silicone, ou transforma o órgão genital, faz uma transformação física muito importante, né? Então, injeta, por exemplo, hormônios, né? Faz toda uma terapia hormonal. Então, a gente está pensando nessas transformações corporais que o gênero, hoje, traz muito em discussão, né? Os debates de gênero, quero dizer, né? Então, essa perspectiva que a gente precisa estar aberto, né? Como psicólogos, precisamos estar abertos e abertas para compreender como há uma fluidez nessa construção. E como esse híbrido, às vezes, muitas vezes, né? Ele tem a ver com percurso identitário que tem a ver com o desenvolvimento da consciência, que tem a ver com o processo de individuação. Então, essa transformação corporal, esse hibridismo do corpo, enfim, tudo isso. Então, essas imagens do andrógeno, do ciborgue, eu resolvi aproximar, porque eu acho muito importante a gente aproximar o debate de gênero com a psicologia gênero que está aí pungente nos estudos sociais, né, nas ciências sociais, enfim, na psicologia social, de um modo que a gente se aproxime mais desses diálogos e desses conceitos que são usados, né, por esses autores, essas autores. Então, eu citei Judith Butler, estou citando a Donna Haraway, que são, assim, da psicologia analítica, com essas metáforas, imagens e conceitos que os estudos de gênero estão trazendo, né? Bom, e é isso. Aí pode passar para a próxima. Então, primeiro que eu agradeço muito a oportunidade desse debate. Eu quero me desculpar, porque, assim, até agora, esse momento, eu estou falando e depois que eu falo, a minha voz eu escuto. Então, o que acontece? Eu não sei se eu falei direito, linearmente, porque eu estou me escutando depois e isso é muito maluco. Mas tudo bem, vamos lá. Então, eu acho que, assim, a psicologia analítica, ela tem algo original para contribuir com esse debate de gênero, mas ela precisa se inserir mais, né? Ela tem uma visão singular sobre as polaridades de gênero, porque hoje são muito criticadas as polaridades de gênero, os binarismos, as dicotomias, né? E separar o mundo em homem e mulher, porque tem muito mais possibilidades identitárias do que isso, porque a construção é mais fluida, porque um dia a gente pode estar mais homem, outro dia mais mulher, enfim, outro dia nenhum dos duas alternativas. Então, assim, o mundo atual chama muito atenção para não cristalizar essas posições. E quando a gente vai para uma leitura muito clássica de ânimos e ânima, a nossa tendência é cristalizar essas posições. Se a gente não dialoga com outros autores e autoras junguianos, né, mais contemporâneos, e também não faz uma releitura, uma outra perspectiva da psicologia analítica, a gente fica como se repetindo um chavão que era do início do século passado, e que já foi muito superado pelos estudos de gênero. Claro, as pessoas vão falar, nossa, mas você está bagunçando, é uma outra perspectiva. Uma é a psicológica, outra é das ciências sociais. Eu acho que a gente pode e deve aproximar os debates. Pontos de vista, os referenciais, sem provocar, claro, um cisma, ou seja, vocês viram que eu trouxe autores e autoras de dentro da psicologia analítica, né? Então, eu não estou, assim, trazendo tudo de fora e falando, olha, vamos rever isso. Não é isso. Os paradigmas, a partir da nossa por essa revisão.
tá? E acho que a gente tem realmente uma contribuição importante para falar sobre o papel das polaridades e compreendê-las num outro nível. Porque as polaridades, elas são tão presentes na sociedade. Eu falei hoje, né, desse debate, né, de negros e brancos, pretos e brancos, enfim, ricos e pobres, homem e mulher, esquerda e direita, todos esses debates que dividem em categorias muito duras, tem um movimento aí que parte para a polaridade, porque é assim que... Clarissa, você tem que falar um pouco mais lentamente, porque está dando travamento. Um travamento? Isso, daí você tem que falar de uma forma mais lenta. Pode continuar. Devagar, não é meu estilo. Vamos tentar. Vamos lá. Bom, eu não sei não sei que hora que parou aí, mas eu acredito que nós, da psicologia analítica, se revisarmos nossa própria teoria, né, a partir, inclusive, dos debates internos, né, que os exemplos aí para seguirmos, nós temos algo muito original e singular para oferecer ao debate de gênero, né, que é essa questão das polaridades, esse papel das polaridades. Por que que os seres humanos, eu falar o porquê é meio uma pretensão, mas se a gente pensar que existe um movimento dos seres humanos de colocar as coisas em dualismos, preto, branco, rico, pobre, homem, mulher, baixo, alto, em cima, embaixo, que mais que a gente faz? Bom, são tantos, né? Esquerda, direita. Esses dualismos parecem ser uma tendência, né? A gente faz muito isso, com a complexidade, reduz a complexidade de pensamento, de ideologias, de políticas, de fenômenos, e a gente coloca um abismo entre percepções. Essa tendência, se a gente olhar para a psicologia analítica, ela traz algo como um pedaço do desenvolvimento da consciência. Ou seja, faz parte do caminho da consciência promover essas divisões e essas polaridades, de modo que a gente possa depois fazer o caminho da reintegração. Porque a gente precisa dividir para integrar. Eu acho esse um aprendizado fundamental que a gente pode, inclusive, oferecer também no debate com os estudos de gênero, com as ciências sociais. Eu acho muito importante a gente se inserir nesse debate. A psicologia analítica, ela não tem participado tanto, né, dessas discussões. E se a gente pensar, o CFP, tem posicionamentos muito fortes sobre a questão de gênero. Os psicólogos e psicólogas trabalham nos processos, né, de cirurgias, né, para mudanças de gênero. Então, assim, nós precisamos compor melhor esse debate. E nós temos algo a oferecer. Essa é a minha visão, né? Então, que mais que eu coloco aí? Lembrar que ânimos e ânima são arquétipos. E arquétipo não traz conteúdo fixo. Isso é o clássico da nossa teoria. Então, não vamos colocar conteúdo fixo em ânimos e ânima. Ânima não representa passividade, receptividade, e ânimos, assertividade, agressividade. Não é isso. Isso a gente está personificando e reduzindo o debate. Então, todas as personificações são facetas ou imagens, né? Então, seria isso, quer dizer, a gente tem que passar por elas, compreendê-las, mas não ficar nelas. Né? A gente precisa passar pelo desenvolvimento desse processo.
Então é isso, eu queria dizer que eu agradeço muito, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Eu acho que a ideia do Samuel, para finalizar, que a gente deve tratar ânimos e ânima não como opostos, não, opostos complementares, mas como diferentes que se complementam. Né? Porque aí a gente tira essa ideia de simbiose, de dependência, de falta, e constrói uma outra relação na alteridade e no gênero. Essa frase final aí que eu coloquei. Então, seria isso, né? Eu agradeço muito e eu estou aberta aqui para conversar e peço desculpas por essa questão do som.